Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de qualquer coisa, já chega deixando o seu like, tá bom? Se inscrevendo no canal e me segue no Instagram, porque lá vocês me acompanham em tempo real. Então vem comigo acompanhar o vídeo. Então, gente, primeiramente, eu queria estar aqui gravando esse vídeo, né, com o Rodrigo, porque é um assunto que envolve nós dois, né, mas infelizmente ele não pôde. Na verdade, não é nem infelizmente, né, ele está trabalhando e também ele não tá, assim, gostando muito de aparecer, não. Então eu resolvi gravar esse vídeo sozinha mesmo, pra não prolongar muito também. E acabou também que eu fiquei mal, como vocês podem perceber, a minha voz tá péssima, porque eu peguei um resfriado, né, então ignorem a minha voz, tá, relevem. Mas eu vou dar o meu melhor aqui pra trazer esse vídeo pra vocês. Então, quem me acompanha aqui no canal viu, né, nos últimos vídeos que eu trouxe uma novidade pra vocês, né, estou esperando o segundo baby. E pra quem é novo aqui, né, caiu de paraquedas, eu tenho uma filha, tá, de 5 anos, o nome dela é Ayla. E conforme ela foi crescendo, sabe, ficando grandinha, ela foi pedindo muito, sabe, um irmãozinho. E aí agora eu vou tentar contar aí pra vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como foi, né, ter planejado a Ayla e de como a gente decidiu ter esse segundo baby também. Tanto a Ayla como esse foi planejado, tá? Foi programado. Eu e o Rodrigo, a gente é um casal que a gente não faz nada sem antes sentar, conversar, planejar. Então, os dois foram planejados. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês lá de trás como que foi a gente planejar engravidar da Ayla, pra vocês entenderem também como que a gente decidiu engravidar desse segundo agora, depois de 5 anos. Então, vou começar a resumir aí um pouquinho pra vocês. Então, gente, pra vocês entenderem um pouco, antes de eu casar, né, eu sou de uma família grande, né, eu sou de uma família de 4 irmãos, então eu sei como que é ter uma família grande, sabe, como que seria ruim, né, também ser filha única. Então, antes de casar, o meu desejo sempre foi de ter pelo menos 2 filhos, né, não somente um, porque eu acho que é muito... Não sei se é triste bem a palavra, mas não era o meu desejo em ter um filho só, né? Eu não desejava que a minha filha ou o meu filho fosse criada ou crescesse sozinho, por eu ser de família grande. Então, quando eu casei com o Rodrigo, ele já sabia, né, desse meu desejo, ele concordou também, era um desejo dele. Ele também é filho, assim, de família grande, ele não é filho único, ele é o caçula também, né, de 4, na verdade, também. Então... ele também é de família grande, então nós dois, assim, com o mesmo pensamento, a gente decidiu em ter mais de um, né? Pelo menos 2. A gente só não queria ter mais de 2. E aí casamos, depois de 1 ano, a gente decidiu, né? A gente planejou engravidar da Ayla. Então foi uma gravidez planejada, né? Foi uma gravidez muito feliz, né? Porque a gente queria muito. E aí planejamos, depois de 1 ano de casado. E aí veio a Ayla. Nossa família aumentou, né? E depois, né, conforme foi passando aí um tempo, na verdade, na minha gravidez, né, na minha gestação, foi meio... como que eu vou falar? Não foi totalmente tranquilo, mas o meu parto foi um parto em que eu sofri muito, né? Eu fiquei 20 horas em trabalho de parto. E depois também, sabe, a fase do puerpério, né? Tudo isso foi um tempo, assim, que eu fui me desgastando muito. E aí o meu pensamento de ter mais de um filho foi mudando um pouquinho. A gente começou a pensar em não ter mais, em ter somente a Ayla. Pelo menos naquele momento ali a gente pensava isso, né? Em ter somente um. Então, o nosso pensamento foi mudando até que a gente decidiu em ter somente a Ayla. E aí, conforme foi passando o tempo, a Ayla foi crescendo, né? Foi aprendendo, né? A brincar, essas coisas. Ela foi sentindo falta e ela mesmo começou a pedir irmãozinho, né? Até pouco tempo aí, tudo que ela fazia era baseado no irmãozinho, na irmãzinha dela. Ela guardava as coisas dela e falava que era pra irmãzinha. A gente saía pra comprar as coisas pra ela falava que tinha que comprar pra irmãzinha dela. E aí isso foi mexendo com a gente, né? Mas mesmo assim, a gente tinha um pouquinho de receio, né? De ter um segundo filho, e ainda mais nesse momento. A gente passou por alguns processos que não vem ao caso agora, né? Eu sempre venho falando aqui no canal também. Não vem ao caso agora, mas passamos por um processo familiar, né? Aqui, eu, Rodrigo,
e a Ayla. Então foi um processo que mexeu muito com a gente também. E isso também levou a gente a decidir a não ter mais filhos. Mas aí foi passando o tempo, a Ayla foi pedindo, foi me amolecendo. Rodrigo não queria também, né? Não é que ele não queria, mas ele ficava com um pé atrás. Até porque a gente tá vivendo num tempo muito difícil, né? Não só de financeiramente, mas em educação, sabe? Saúde. Então a gente pensava sempre assim, em ficar só com a Ayla, pra gente poder dar o melhor pra ela, né? Nada que, assim, a gente conseguisse também dar pra mais um. Porque se Deus tem nos sustentado até aqui, com certeza Deus ia sustentar mais um também com a gente. Deus sempre supriu as nossas necessidades e não ia ser agora que Ele ia nos abandonar. Mas a nossa decisão foi em esperar mais um pouquinho. Porém, a Ayla vem pedindo muito, e aí a gente foi observando, né, que ela brincava sozinha, muito sozinha, então começou a mexer com a gente, e aí o nosso pensamento foi mudando um pouquinho em relação a isso. E aí, gente, assim, a gente sempre falava, né, conversava entre eu e ele. Aí o Rodrigo sempre falava, para de tomar o remédio logo então, e vamos tentar logo, né? Porém, eu sempre, por mais que eu fui a primeira, né, a ficar mexida aí com a situação, eu sempre ficava com um pouquinho de medo. Eu sempre falava, não, a gente vai tentar, mas não agora. Eu acho que não é o momento, a gente não tá bem financeiramente, né? Sempre tinha alguma coisa aí por trás pra fazer a gente voltar atrás aí da nossa decisão. Até que chegou, foi junho, né? Junho, né? Eu tomei o meu remédio, né? Meu comprimido até em junho. E aí, na pausa do remédio, pra vocês terem noção de como foi muito rápido, na pausa do remédio, a gente decidiu, né? Eu fiquei os 7 dias da pausa. E aí, no 7º dia, que era pra eu voltar a tomar o remédio de novo, atrasou, né? No caso, no 7º dia eu não comprei. No 8º dia eu não comprei. E também no 9º não. Então aí quando chegou no 9º dia, a gente sentou e ele falou, já tá 3 dias sem tomar, então fica sem tomar logo. Fica sem tomar logo e vamos tentar, seja o que Deus quiser. E aí eu parei. Só que pra eu engravidar da Ayla, quando a gente decidiu engravidar da Ayla, demorou um ano da nossa decisão de engravidar pra frente. Então eu achei que essa também demoraria, né? Também ia demorar do mesmo jeito que foi da Ayla. Por tomar remédio, né? Por muitos anos. Eu acho que tudo isso mexe. Então a gente decidiu e ficamos tranquilos. Por quê? Porque a gente achou que ia demorar. E aí, nessa pausa aí, né? O Rodrigo comentou, depois que a gente já descobriu, né, com certeza, mas ele ficou surpreso e comentou que ia conversar comigo pra voltar a tomar o remédio direitinho e que depois a gente tentasse de novo, só a gente que já era tarde, né, porque quando foi 4 de julho, era pra eu voltar, né, a pausa, quando eu falei nessa pausa aí, 4 de julho era pra eu voltar, e aí eu não voltei, então automaticamente eu achei que a minha menstruação ia, né, vir de novo. Ela veio na pausa do mês de junho, e como eu não tomei, eu achei que ela ia vir de novo. E aí quando foi agosto, na semana do Dia dos Pais, exatamente dia 5 de agosto, eu senti, gente, de fazer, porque de julho, na verdade junho, da minha pausa, até agosto, a minha menstruação não tinha voltado, então eu achei o quê? Que talvez poderia ser a gravidez. E aí eu senti de fazer, né, o teste, e aí quando foi num domingo, eu sempre tentando, né, de fazer o teste sozinha, porque eu gosto desse momentinho de fazer surpresa pro Rodrigo, fazer surpresa pra família. Então quando foi num domingo que ele saiu pra trabalhar, eu comprei, né, o comprimido, porém quando chegou em casa ele voltou, e aí eu não consegui fazer naquele dia. Na verdade eu comprei no domingo, e aí conforme foi demorando pra chegar, eu não fiz no domingo. Aí eu me programei de fazer na segunda de manhã, né, que eu queria fazer na primeira urina do dia. Quando foi na segunda, Rodrigo não foi trabalhar, e eu fiquei como? Gente, frustrada, ansiosa, mas aí eu esperei. Aí quando foi na terça-feira, né, dia 5 de agosto, eu consegui fazer o teste. E assim, eu fiz o teste mesmo por desencargo, sabe, de consciência, assim, porque eu achava que não tinha nada, porque ali só tinha o quê? 2 meses praticamente que eu estava sem tomar o remédio. E aí, eu fiz meio que sem esperança, né, de dar positivo.
E aí, como vocês viram aí no vídeo, né, eu fazendo o teste, descobrindo a gravidez, deu positivo. E aí eu fiz toda essa preparação, né, fiquei muito surpresa, porque como eu falei, demorou no da Ayla. E nesse praticamente demorou o quê? 2 meses. Quando eu descobri, eu procurei, né, pra fazer o exame, pra me ver com quanto tempo eu tava. Eu já estava com 5 semanas e 4 dias. Então, quase 2 meses aí, praticamente. E eu descobri, assim, sabe, muito rápido. Então, eu fiquei surpresa também. Feliz, com certeza, porque era uma coisa que a gente queria. Mas meio que com medo também. Porque, como eu falei, a gente sempre pensou que a gente não tava num momento muito bom de ter outro filho. Eu acho que não só a gente, não sei se vocês vão pensar igual a mim também. Mas o mundo que estamos vivendo hoje tá muito complicado, gente. Tá complicado de criar filho por causa de educação. A gente tenta ensinar o melhor pro nosso filho dentro de casa, mas ele saindo do portão pra fora, quem garante que ele vai levar risco que a gente ensina? As companhias, são muitas coisas. Não só na saúde também, né? Tem a saúde, porque a saúde aqui onde eu moro tá precária. Tanto que quando acontece alguma coisa da Ayla ficar mal, ou até mesmo a gente, eu vou pra cidade vizinha, porque aqui é precária. E também financeiramente, gente, as coisas estão muito difíceis, estão tudo muito caro. Então, eu acho que quem pensa em criar uma família e tentar dar o melhor, né, do bom e do melhor para sua família, vai ter esse pensamento. E a gente tinha esse pensamento. A gente tinha esse medo de ter filho agora e não conseguir dar tudo do bom e do melhor para os dois. Mas aí o Deus que a gente serve, né, é maior que tudo. E aí tirou esse pensamento da gente. E aí a gente decidiu e veio, gente. Então é isso. Veio, estamos grávidos, sabe? A Ayla tá muito feliz, sabe? A Ayla tá, assim, radiante. Ela acorda, dá bom dia pra barriga, ela dorme, é uma agarração. E aí o Rodrigo também, sabe? A ficha no momento lá não cai muito bem. Mas tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito feliz mesmo. Estamos ansiosos, sabe, pros próximos capítulos. Confesso que eu não estou muito ansiosa pra saber o sexo desse. Então, assim, eu sei que eu vou saber o sexo, sabe? Mas eu acho que eu não estou mais tanto ansiosa igual foi da primeira. Eu acho que conta também um pouquinho da experiência, né, da primeira gestação da Ayla. Eu fiquei muito ansiosa, tanto que a gente teve que fazer praticamente aí a ultrassom no sábado e no domingo já revelar. Foi até no domingo do Dia das Mães. Mas esse eu confesso que eu tô tranquila, sabe? Vai ser no momento certo, do jeito que Deus quiser. Então tô tranquila. O importante é que venha com saúde, né? Sendo menina ou menino, que venha com saúde e que Deus nos ajude aí a criar, né, os dois nos caminhos certos. E aí, gente, a gente esperou, né, praticamente aí 5 anos, né? A Ayla tem 5 anos, numa pausa aí, né, numa distância de 5 anos. E eu acho que é uma idade, sabe, um tempo muito bom. Porque eu acho que quando se tem um filho atrás do outro, por exemplo, 2 anos, né, de diferença, é um pouco mais complicado, né? Porque aquele bebezinho ali de 2 anos ainda depende muito da gente. Então a Ayla com 5 anos, eu acho que ela mesma vai me ajudar muito, sabe? Pega alguma coisa pra mamãe, banho, ela já sabe tomar banho sozinha, né? Ela sabe comer sozinha, então já me ajuda enquanto ela tá tomando seu banho, enquanto ela tá almoçando ou jantando, eu tô cuidando do outro. Então foi uma pausa aí muito boa, né, e importante aí nesse ponto de ter ajuda. E como ela é menina, né, eu tenho certeza que eu vou ter uma ajuda aí muito grande, um cuidado também, né, porque se vocês pudessem acompanhar, né, se vocês pudessem ver o cuidado que ela está comigo, gente, eu como um doce, ela grita, gente, ela não me deixa comer doce, fica falando que eu tenho que comer fruta, né. Então, assim, esse cuidado que ela tá comigo já mostra, né, que ela vai ter um cuidado aí também bem grande com o irmãozinho ou com a irmãzinha. Então eu acho que foi um tempo aí bem legal, sabe? A gente tá bem feliz. E é isso, gente, é isso. Estamos grávidos, vamos ter o segundo baby. Vai ter mais vídeos, né? Os próximos vídeos aí de gravidez. Vou tentar gravar aí como que tá sendo agora a nossa rotina. Confesso, gente, que eu estou assim no primeiro trimestre, né? Numa fase aí não muito legal. Cada gestação é uma gestação diferente, né? Então essa eu tô sentindo coisas totalmente diferentes do que eu senti na Ayla. A começar por espinhas. Olha, como vocês podem observar,
o meu rosto está ficando todo pipocado, mas isso depois volta, né? Então não é uma coisa que me incomoda, mas eu estou sentindo muitas coisinhas que eu não senti da Ayla, então tá sendo aí o primeiro trimestre bem intenso. Espero que pare, né, depois de que passar os 3 meses, e eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês, tá? Vou gravar, né, o meu de 3 em 3 meses, né, como é que é trimestre da gestação. Vou vir falar pra vocês como que foi, médicos, vitaminas que eu tomei, sintomas, tudo isso, tá? Mostrar a evolução da barriga. Mas é isso, por enquanto é isso. Tô esperando o segundo baby. Deus vem ajudando a gente, tá bom? E eu queria compartilhar aí com vocês como que foi, né, esse planejamento, né, em ter a segunda gravidez. Foi planejado sim, tem muita gente que pergunta, né, e aí, segundo baby, vocês planejaram? Veio assim do nada? Então, gente, não, foi planejado, como da Ayla também. Estamos muito felizes, né, nós dois, nós três, a família toda também. E é isso, vim tentar compartilhar um pouquinho com vocês de como foi nossa decisão. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E com certeza, né, se tiver alguém aí que pensa igual a mim, ou passa, né, pela mesma coisa que a gente tá passando aí, deixa seu comentário aqui pra gente poder compartilhar, né, um com o outro, uma com a outra. E é isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom, de acompanhar esse vídeo. Foi um vídeo, assim, bem curtinho, apenas pra vocês entenderem, né, como que foi a nossa decisão. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu estou forçando muito a minha voz, eu já tô começando a sentir, sabe? E eu liguei o ar porque eu tava sentindo calor, então eu acho que isso tá prejudicando um pouquinho também. Então espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Fique aqui comigo, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, pra você me ajudar, né, a fazer a nossa família crescer ainda mais, tá bom? Deixa seu like, que é muito importante, né? Tem algumas pessoas que acham que não é importante deixar o like, comentário, mas é muito importante sim, porque o YouTube entende que vocês estão gostando, que as pessoas estão gostando, e entrega o meu vídeo pra mais pessoas. Então não deixa de deixar o seu like, tá bom? De deixar o seu comentário e me ajudar aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.